Gente, a gente tá. Ai. Oi, gente. Espera aí, agora como é que é, hein? Eu tenho que chamar o. Boa noite. Boa noite. Boa noite, gente. Só um minutinho que eu tô tentando chamar o nosso convidado. Nosso convidado de hoje. Obrigada, Andréia, obrigada. Tanto tempo que eu não faço live, né? E, de repente, boa noite. Eu tenho que... Boa noite, querida. eu não vou desligar os comentários para a gente ver. Boa noite, gente. Boa noite. Rossano, quanto tempo! Menina, você sumiu. Pois é, sumi nada. Eu tô aqui passeando pela vida, né? Passeando pela vida. Bom, boa noite, gente. Para quem não conhece, o Rossano já escreveu vários livros maravilhosos e o último livro dele se chama Construtores da Nova Era. E é uma nova era que a gente está passando mesmo, né? É uma revolução. Eu acho que é uma nova... Oi, Estela. Oi. Eu acho que é uma mudança geral, né, de tudo. Acho que a sensação que eu tenho, Rossano, não sei se eu falo isso para as minhas amigas, eu acho que é como se a casa, tipo, a cadeira tivesse no teto, o quadro tivesse no lugar da cadeira, tá tudo fora do lugar. A gente ainda não se encontrou, né? Eu acho que a gente ainda está arrumando a casa. Foi o primeiro pânico, foi aquela ventania que tirou tudo fora do lugar, que deixou todo mundo embaralhado, né? E a gente agora tem que conviver com outro mundo, uma nova era que a gente que está passando. Então, maravilhoso esse teu livro e queria que você contasse um pouco. É um romance, né? É uma nova... Olha a capa. A capa do livro. É um romance, Jorge. É um romance. Eu escrevo em 2 linhas. Você está me ouvindo bem? O pessoal está ouvindo bem? Vocês me dão um feedback aí para eu não ficar falando sozinho, né? Tá ouvindo bem, Jorge? Também, qualquer coisa vocês avisem. Então tá bom. Eu escrevo em 2 linhas bem específicas. Tenho os livros de autoconhecimento, como Saia do Controle, que nós batemos uma bola aqui aquele dia, né? Foi muito bom, pela editora do Fomo, editora de Belo Horizonte. E escrevo também romances. Desde 2004, eu tive a alegria de ter um romance espírita, vencendo um concurso nacional organizado pela Fundação Espírita André Luiz de São Paulo, o programa Boa Nova na TV. Então, eu escrevi o meu primeiro romance, intitulado O Mistério de Théo. Então, eu escrevo mais livros na área de autoconhecimento, psicologia aplicada e tal. Mas retomei agora a escrita dos romances. O Construtores da Nova Era, então, é uma retomada dessa outra linha de escrita, né? De livros bem ligados à espiritualidade, a uma visão espiritualista da vida, a um entendimento maior da vida. E esse livro trata desse momento ciclópico, G e demais amigos, que nós vivemos na Terra, um momento ciclópico, um momento, a sua análise é perfeita. A impressão que a gente tem é que está tudo de cabeça para baixo, né? A espiritualidade, G, diz que é necessário que o mal chegue ao excesso para que se verifique a necessidade do bem e das reformas. Então, quer dizer, parece que nós chegamos ao extremo, né, de certos problemas sociais, econômicos, relacionais, e agora é hora de mudar. A sensação... Só te interrompendo, você falando do extremo, né? Por que a gente precisa chegar no extremo, né? A maioria das pessoas, que não deveria ser isso necessário, mas é necessário. Isso acontece no microcosmo, os indivíduos, e no macrocosmo, a coletividade. Isso não ocorre conosco? Quantas vezes a gente tem que chegar no limite de uma dor, de um sofrimento, né? Uma vez uma amiga me contou que parou num posto de gasolina, gente, e tinha um cachorro deitado num canto, uivando de dor. Aí ela perguntou assim, o que ele está fazendo ali? Por que ele está deitado ali? Por que ele está sofrendo? Aí a pessoa disse, é porque ele está deitado em cima de uma tábua com prego.
Falou assim, mas por que que ele não levanta? Aí o rapaz que estava abastecendo o carro falou assim, porque ainda não doeu bastante. Então, muitas vezes, a gente não sai de certas posturas porque não doeu bastante. O planeta terrestre está passando por um momento de dor aguda. E aquilo que as religiões tradicionais, as religiões literalistas chamam de fim de mundo, né? Porque tem muita gente achando que é o fim do mundo, que está tudo acabando e etc. A visão espiritual nossa é diferente. Não é o final do mundo, é o final de um ciclo, é o final de um tempo, de um estágio, né? Assim como a gente muda de série nas escolas, de ano letivo, né? Fim do ano e vai. E a humanidade, acreditamos nós, está sendo convocada, não mais convidada, a uma renovação estrutural em todos os seus quadrantes. Então, o que parece fim do mundo é o fim de um tempo. Inclusive, o livro de Apocalipse na Bíblia é o livro que trata das coisas do fim, desse final de tempo. Mas se a gente olhar o Apocalipse, muita gente tem medo até de ler, porque o Apocalipse tem coisas muito fortes. Mas a mensagem do Apocalipse é linda, porque termina com a vitória do bem. Então mostra que, apesar dos pesares, das dificuldades, Deus está no controle de tudo, né? E a nossa esperança está em Deus, na espiritualidade, independente de religião ou não. Porque aqui a gente não está falando de roda no universo. Mas eu acho que, exatamente, mas você sabe que outro dia eu estava conversando com um grupo de várias religiões e assim, o Deus, a palavra Deus é cada um nomeia como quiser, né? Uns são energia, é o universo conspirando. E eu acho que essa nova era, você não acha que é uma nova era que o individualismo começa a perder o fôlego e a gente pensa na coletividade, porque a dor do outro, né? Esse vírus até, sabe, se você não se cuida, passa para o outro, né? Se um estiver mal, todo mundo se contamina. Então, dá muito, né? Essa visão da coletividade, né? Que a gente, se o outro estiver mal, a gente também está mal, né? Então, há um conceito oriental, Gê, que diz assim, somos todos um. Somos todos um, né? Então, cada vez mais nós vamos entender que quando a gente toca numa planta, a gente toca numa estrela. Que o universo é todo integrado, interrelacionado, né? Dizem que um discípulo caminhava com o mestre e falou assim, mestre, como eu faço para perdoar aquele outro que me fere? E o mestre, bem avançado no entendimento, disse assim, não existe outro. Somos todos um. Então, fica mais fácil de perdoar. A fraternidade é o caminho, né? A fraternidade é o caminho. Mas nós somos seres tão paradoxais, Jorge, que até nas religiões nós fizemos guerra. Segundo a Organização das Nações Unidas, 70% das guerras no mundo têm origem religiosa. Então, as religiões pregam o quê? A existência de um Deus, não importa o nome, Alá, Jeová, Javé, Força Suprema, Energia, Pai, Mãe. A imortalidade da alma, quer dizer que existe algo maior do que a materialidade, né? E o amor. São os três pilares de todas, né? A existência de um poder supremo, a existência de uma vida maior além do corpo e o amor, como o único sentido que confere significado à própria existência. E mesmo com esses três postulados, a gente ainda faz guerra. A gente faz guerra por conta de livro sagrado, de conceito. Ou seja, nós estamos entendendo pouco disso, né? Muito pouco, muito pouco. Estamos longe de entender. Mas eu acho que tem uma galera que está avançando. E eu tenho uma palavra que eu uso muito lá no meu instituto, que é uma palavra africana chamada Ubuntu, que é eu sou porque nós somos. E eu acho que é isso, né? Eu acho que quando a gente é tanto para o mal quanto para o bem, se a gente está num grupo, a gente é porque todo mundo é, né? Se a gente está fazendo bem, todo mundo está fazendo bem. Se a gente está nessa... É uma energia só. Eu amo essa palavra. Não é? Enfim, perfeito. E aí a gente... Vamos falar um pouco do livro. Quais os personagens principais e o fio condutor
disso? Como é que aconteceu? É assim, o livro tem dois personagens centrais, Rubens e Sofia. São dois jovens que, a partir de um sonho do Rubens, o livro a história é contada por Rubens. Ele é o narrador personagem, né? Então o livro está em primeira pessoa, ou seja, a produção é minha, mas é um personagem que conta a história. Então Rubens desperta à noite num sonho muito nebuloso, onde ele se vê numa praça medieval e um indivíduo sendo queimado nessa praça. E ele vê ele, Sofia, que é a namorada dele, e um professor da faculdade, o professor Flammarion, juntos dele. E ele vê que aquele homem, no final, fala uma frase muito enigmática. O homem diz assim: hoje vós assais o pato, mas quando vier o cisne de luz, as vossas labaredas não alcançarão. E acaba o sonho. E ele acorda com aquilo sem entender nada, né? E intuitivamente ele procura esse professor dele na faculdade, que era professor de história medieval, para entender que sonho era aquele, se aquilo tinha algum fundamento, se era um delírio e tal. E o professor identifica quem seria aquele homem no sonho, mas não conta para ele. Diz: olha, é cedo para eu te contar, esse sonho tem fundamento. Mas eu vou te dar um livro para ler, você vai ler, nós vamos estudar juntos, e mais para frente a vida te responderá. Então eles começam a se reunir na casa desse professor, Rubens, Sofia, esse professor, e uma médica, esposa desse professor. É um casal mais velho, mais de idade, e eles começam a estudar a espiritualidade. Eles passam a se reunir uma vez por semana, buscando entendimento. Porque, hoje, a coisa melhor da vida, depois do amor, é o conhecimento, né? Sem amor, nada vale, nem conhecimento. Mas eu entendo, os espíritos nobres dizem assim, que todo mundo sabe que tem que amar. O problema é como. A gente não sabe como, né? Então a gente tem que estudar, buscar, conversar, ler, assistir estudos, palestras, buscar um entendimento, porque não basta amar. Às vezes a pessoa: eu amo, mas você sabe como amar? Amar às vezes é falar, às vezes é silenciar, às vezes é ouvir alguém, às vezes é brigar com alguém e pôr os pingos nos is. Então amar é muito plural, né? Então o conhecimento, Chico Xavier que dizia assim, a bênção do Espiritismo é a bênção do entendimento. Você começa a entender as coisas, não como uma religião formal encaixotada, mas como uma ciência de viver, um entendimento mais amplo. E aí, ao longo da história, sem fazer aqui um spoiler muito longo, o pai da Sofia, que é uma das personagens, ele adoece gravemente. E esse casal tem contato com um mestre que mora numa montanha próxima a Juiz de Fora, chamado Irmão Lourenço, e que é um ser da mais alta espiritualidade. E eles levam o pai de Sofia até esse mestre, e esse mestre consegue curá-lo, socorrê-lo, ajudá-lo. E aí tem muita história, porque a mãe de Sofia é uma religiosa fanática, ela não aceita aquela ajuda, sabe? Ela é bem assim radical, religiosa ortodoxa, radical. Tem outros personagens na história. E o interessante, gente, sem falar demais, você vê como é que eu falo, né? Mas é que esse livro dá início a uma série. Eu estou escrevendo uma série. Ah, é? Vou escrever uma série. Esse livro é o primeiro da série. O segundo, que chama-se Prisioneiro da Escuridão, é a continuação dele, já está na editora, vai ser publicado no início do ano que vem. E eu estou escrevendo no terceiro. Então, é uma continuação. Quem gostar, e eu estou muito feliz porque o livro está tendo um êxito muito grande, George e queridos amigos. Em 3 meses, ele foi lançado em abril. Ele esgotou a primeira edição de 3.000 exemplares. Eu fiquei muito feliz. Parabéns, hein? Parabéns. Obrigado. Parabéns. Então, está sendo uma experiência maravilhosa.
Mas é porque realmente, do jeito que você escreve, tudo uma delícia. Rossano, quais os outros temas estudados do livro? Qual a diferença entre mediumismo e mediumidade? Há E a um saúde conceito do assim. médium? Como sair do controle da mente, sexo com ou sem amor? Me Tô diz bem. um pouquinho disso. São vários temas na obra, né? O livro é o seguinte, o livro é uma viagem. É Então, a uma minha viagem. interpretação é uma grande viagem dentro de um romance que tem essas coisas todas para a gente captar. Então, a gente vai captar isso para eu... Já que eu estou com o autor aqui na minha frente, a gente tem que aproveitar tudo, né? Todas as perguntas. E a história toda, compre o livro para ler, mas vamos aproveitar. Muito bem. Né? É bom que a gente pode falar desses temas sem entrar na história, né? Exatamente, exatamente. Eu gosto do romance também, porque é isso, a pessoa delicia um enredo, né? Vai acompanhando o enredo e vai aprendendo alguns estudos, né? Fazendo alguns estudos. Mediunidade, há um conceito assim. A mediunidade, o contato com o mundo espiritual, isso é mediunidade. Mas esse contato, Geórgia, independente da religião, ele tem que ter bases morais, ele tem que ter bases éticas. Então, a proposta do livro é mostrar como é possível ter um contato com a espiritualidade com profundo respeito a esse intercâmbio. Não se utilizar disso de qualquer maneira. Porque, por exemplo, lá na Bíblia, muita gente usa a Bíblia para combater até o espiritismo. Porque Moisés proibiu o contato com os espíritos. Mas olha só, ainda existe... É isso que o mundo também tem que entender, né? Respeitar cada religião, né? Cada religião. Um vai combater o outro, cada um tem sua linha, cada um tem seu pensamento. Seu entendimento. Vamos respeitar, né? Vamos respeitar. Existe isso. Existe isso. Inclusive, no Rio de Janeiro, alguns religiosos invadem, por exemplo, terreiros de Umbanda e destroem. Gente, em nome da fé. É inacreditável. Em nome da fé. Ou seja, uma coisa, né? Mas aí não existe amor, né? Aí não, a gente volta lá para trás naquela roda que você falou, do amor, do conhecimento, do respeitar o diferente, né? Aí muita evolução, muitos. Vamos estudar, gente, sobre amor, todo mundo, né? O livro trata dessa questão da espiritualidade, né? O que Moisés proibiu era o abuso dessa faculdade, porque na época de Moisés, as pessoas iam para os cemitérios tentando contato com os mortos, para questões do cotidiano. É como se hoje a gente fosse evocar os espíritos para saber o número da Mega Sena. Desses espíritos superiores vão vir falar para a gente o número da Mega Sena. Você está me entendendo? Então, o que Moisés proibiu com razão, a gente também não concorda, porque a espiritualidade tem que ter uma finalidade útil, que é o crescimento das pessoas, o desenvolvimento, a evolução dos seres, né? A ampliação da fraternidade. O outro tema que a obra trata é o médium, por exemplo, a pessoa que tem o dom, esses dons, ela tem que lidar com isso, educar esses dons, não adoecer, porque toda energia não trabalhada adoece. Se a gente não colocar a nossa energia a serviço da luz, a serviço do bem, nós vamos acumular e somatizar e viver mal. Eu falo que até poça d'água parada dá mosquito. Então a vida da gente não pode ser aquela coisa apática, né? A vida da gente nós temos... Adorei essa. Até poça d'água dá mosquito. Não pode ficar... Como uma amiga minha diz que ela está viajando, mas ela uma vez falou assim, está tartarugando. Não posso esquecer disso. Tartarugando. Não pode. Tem hora que a gente pode tartarugar, descansar, mas a gente tem que ser útil, né? Toda atividade útil é trabalho, não importa. Você pode até não querer emprego, porque às vezes você não precisa de emprego, mas a atividade tem que ter, né? Está a serviço do bem. A serviço do bem. Dá para fazer tanta coisa, né? Tão pouco. Nossa. É um telefonema, é um carinho, é um riso para uma pessoa que você... Gente, água parada, exatamente. Vamos...
Mas, ó, eu quero saber dessa explicação da mediunidade. Fala. E aí, como sair do Sim. controle da mente, sexo consciente? A mente é muito importante. O livro Sai do Controle, né? Eu quero até mostrar um outro livro meu, que eu gosto muito sobre a mente, que é essa obra aqui, Mente Limpa. Foi publicada pela editora Planeta, selo Academia. Onde eu mostro, e também no Construtores da Nova Era eu trato disso num capítulo. A maioria das criaturas, hoje, é dominada pelos pensamentos. Aquilo que a gente conversou lá no Sai do Controle. Tem muita gente que apanha muito da mente. Mas a Os nossa medos. nossa mente é difícil, né? É poderosíssima. Ela é poderosa, ela é muito poderosa. Ela é muito poderosa. Há pessoas que carregam doenças imaginárias uma vida inteira, traições imaginárias uma vida inteira, são acicatadas por dores terríveis psíquicas, psicológicas, emocionais, sem nenhum fundamento de realidade. Aí a pessoa carrega aquilo, apanha. Mas aí a pessoa vira aquilo ali, vira realidade para a pessoa. Total. Mas vem cá, e tem jeito da gente ajudar a pessoa a limpar a mente? Tem. Caminhos como a meditação. Eu sei que você medita toda manhã, como a nossa amiga Regina Dantas também medita toda manhã, o meu amigo Sérgio também medita. Então tem pouco para meditar, para aquietar esse macaco louco que pula de galho em galho, como diz no Oriente. A mente é um macaco louco que pula de galho em galho. Então nós precisamos aprender que nós não somos a mente. A chave está aí. Tudo que eu penso deve ser analisado, questionado, criticado. A mente é traiçoeira. A mente bate na gente, vai batendo. A gente dá crédito e entra em cada buraco sem fundo. Geórgia, 80% da humanidade apanha da mente. 80% dos nossos sofrimentos não são reais, são mentais. Traições que nunca aconteceram ou nunca vão acontecer. Doenças que a gente carrega e nunca vai ter. Medos de coisas que nunca vão acontecer. Tem um grande médium baiano, um ilustre médium chamado Divaldo Franco, que ele diz assim, Divaldo diz assim, deixa para ficar desgraçado quando a desgraça chegar, porque pode ser que ela não venha. Às vezes você fica esperando, mas se acontecer, mas se... Aí você fica sofrendo. Então, quando chegar, fica desgraçado, passa a desgraça, você volta a ter graça e ponto. Agora, você ficar sofrendo com uma coisa que talvez nem... Mas a mente faz isso. O tempo todo. A gente está rindo aqui, mas é muito difícil controlar a mente. E é isso aí. Sim. A meditação ajuda, pelo menos, a gente chegar uma hora. Eu acho que a meditação, nesse meu período que todo mundo está passando, né? O meu pessoal, nessa época que eu estou passando, a minha meditação ajudou muito, porque eu acho que é uma hora que você respira, né? E que você, tipo, suspira. E, assim, o fato de meditar, de você não pensar em nada, quando você volta para o pensamento, você já volta mais calmo, né? Porque eu acho, né? Eu acho que, na verdade, é o grande segredo, para mim, é o que me faz querer meditar. Porque, às vezes, eu, pelo menos quando eu acordo, às vezes eu acordo muito tensa. E aí você faz meditação, não sei o que, você volta, você olha o mesmo problema, existe a mesma coisa, a mesma situação, a mesma angústia. Não é que meditar vai te deixar, não. Eu acho, o Divaldo falando, deixa a desgraça chegar, é difícil pra caramba fazer isso, numa boa. Eu ainda não cheguei nesse patamar, mas é perfeito, né? Mas aí você tem que estar no outro nível. Mas eu acho que a meditação faz isso, né? Acalma a gente, pra respirar. A mente mente. Nós precisamos entender que a mente mente. Ela é mentirosa. Então, eu falo que ela é uma excelente servidora, uma excelente secretária e uma péssima patroa. Porque a mente... também, a mente é uma excelente secretária
e uma péssima patroa. Ótimo. Então, quando ela nos serve, ela é muito útil, porque a gente está aqui conversando usando da mente. Agora, quando ela manda no indivíduo, quando o indivíduo acredita nos pensamentos que surgem, pensamentos condicionados, nós somos dominados por uma mente condicionada, Gê. Coisas que a gente ouviu e acreditou. Hoje mesmo no consultório, eu atendendo uma jovem, uma menina muito bonita, de 25 anos e tal, e ela falando assim, eu me acho horrível. Eu falei, você se acha horrível? Eu tenho uma autoestima péssima. Uma menina bela. Eu falei assim, mas de onde vem isso? E ela falou assim, eu não sei. Eu falei, me fala da sua infância. Aí ela começou a dizer que quando criança, adolescente, era muito magra, tinha um cabelo de um jeito ou outro e tal, e que sofreu muito bullying. Eu também Aí, bullying. Eu também... ela cresceu... Bullying. Agora essa menina era nova, mas na minha época era pegar na pele mesmo. Diz ela que na época dela também nem se falava em bullying, ela nem sabia que isso existia, né? Ela cresceu, ficou uma moça linda, mas quem a domina? A mente. Ela ouviu tanto que ela era magrela, que ela era não sei o quê, que ela ficou muito bonita e hoje ela não se vê. Olha que coisa. Mas é uma coisa louca. Você sabe que eu tenho uma mancha na perna? Sabe igual a Angélica? Eu não tenho uma mancha branca na perna. Eu tenho uma mancha branca atrás na coxa. Os meus amigos já devem ter visto várias vezes. Você sabe que durante anos, porque no colégio falavam que a mancha era horrorosa. É uma marca de nascença branca. Sim. Que a mancha era horrorosa, então eu andava na praia com a mão na mancha. Hoje em dia eu nem lembro da mancha. Mas olha bem. A gente é condicionado, né? As pessoas falam tanto que você acredita no que... Gente, a minha mancha... Eu não sei se nós pensamos ou somos pensados. Essa eu acho que não nós pode ser somos... patroa, adorei. A mente não pode ser patroa. E na maioria das vezes ela é patroa. E ela domina a criatura uma vida inteira. Por exemplo, quer ver uma escravidão mental profunda? Dar crédito à opinião dos outros. Tem gente que vive a vida inteira à mercê das opiniões. Não, mas eu acho pior, Rossano. Eu acho que pior hoje em dia eu fico vendo que a grande coisa de você conversar com alguém, né? Você sair para jantar com alguém, você sair para jantar até com uma amiga, é tão gostoso o papo quando você fala, troca, por exemplo, você lê um livro, você faz a troca. As pessoas aqui só querem falar uma das outras. A troco de quê? Também não tem isso também. Isso aí também é uma mente suja, né? Tem que limpar uma mente dessa. Porque o que importa a vida do outro se você tem tanta coisa para aprender, não é? Tem tanta coisa para absorver e para você melhorar. Porque até as almas boas erram, machucam os outros, magoam os outros, né? Então, eu acho que acho que a conquista, o autoconhecimento de cada um, como você falou, o amor, que a gente tem que saber amar. Eu achei super interessante, inclusive, porque é verdade. Eu falei, para um já, não, eu sei amar. Não, às vezes a gente não sabe. Às vezes a gente está amando errado naquele momento. Porque não basta querer, né? Não basta querer. Dizem que pessoas... Esse comentário seu é muito interessante. Dizem que pessoas medíocres falam de pessoas. Pessoas inferiores falam de coisas. E pessoas iluminadas falam de ideias, de sonhos, de ideais. Tapete voador. O meu tapete voador, galera, o meu tapete voador é muito bom. Nós precisamos ampliar isso. Exatamente. Essa mediocridade, né, de não ficar perdendo tempo. Alguém ligando aqui. Ficar perdendo tempo com certos temas. E eu não gosto de perder tempo. Inclusive, os bons espíritos dizem que do lado de lá, a pior sensação que nos invade quando a gente for para o além é a sensação de tempo perdido. Nossa, eu fiquei enroscado em tanta coisa, né? A gente não pode perder tempo, né? Vou contar até uma historinha só para fazer assim, uma coisa mais alegre. Porque às vezes a gente vive as coisas na Terra sem sentimento, por obrigação. Isso também é perder tempo. Dizem que uma senhora ficou casada 45 anos com um camarada, sofrendo muito.
Mas ela era muito religiosa, né? E pensou assim, eu tenho que dar conta do recado e tal, eu vou tolerar esse cidadão. E ficou 45 a 50 anos, aí ela partiu, foi para o além e pensou, graças a Deus, estou livre do entojo, né? Agora eu me liberto daquela coisa. Aí chegou do lado de lá, junto com os mentores, seres de luz, esclarecidos, né? Aí na hora que foram planejar a volta dela, porque na doutrina espírita a gente acredita que a gente volta, né? A reencarnação. Aí ela conversando com os mentores, ela falou assim, graças a Deus, eu estou livre dele na próxima, né? Aí os mentores olharam lá o livro da vida, analisaram, olharam para ela e falaram assim, não, senhora. Eu falei, mas como assim? Não, está escrito aqui que a senhora voltará com ele. Eu falei, mas espera aí, eu tolerei aquele homem quase 50 anos, eu tenho que voltar com a peste agora? Aí os mentores disseram assim, porque você só tolerou. Agora você voltará para amar. Então o segredo do caminho então é melhor, enquanto dá, tem que amar, é verdade. Amar. É. Agora, se não der para viver em paz, também tem que bater a poeira da sandália e seguir, né? É verdade. Vem cá, e eu quero você falar aqui, sexo com e sem amor. Ah, é. Eu não sei se você já ouviu falar dos chakras. Certamente já ouviu falar dos chakras, né? Nós temos 7 chakras. Uma aulinha rápida para os amigos que não conhecem o tema, né? No topo da cabeça, o coronário, no meio entre as sobrancelhas, o frontal, laríngeo, na região do coração, o cardíaco, na região do estômago, o plexo solar, abaixo do umbigo, o genésico e na base da coluna, o chakra básico. Quando a gente faz sexo sem sentimento, sem afetividade, nós movimentamos os 2 primeiros chakras, o da base da coluna e o abaixo do umbigo. Esses são os chakras da sexualidade, da energia sexual, que é a energia terra, é a energia que vem da terra. Quando só há prazer sensorial sem afeto, é uma energia muito pesada que rola na relação. Então a pessoa costuma sair da relação mais vazia do que entrou. Ela fala assim, nossa, isso não foi bom. Mesmo tendo atingido o prazer sensorial, o prazer sexual e tal, mas sai vazia. Então, os estudos mostram que quando se tem afeto, movimenta-se o chakra cardíaco. As energias sobem do chakra básico, do chakra genésico, e vêm para o chakra cardíaco. E aqui essa energia é catalisada, como se ela fosse purificada, como se ela fosse sublimada. E ela espraia no indivíduo e gera bem-estar e plenitude. Então, o sexo só do umbigo para baixo, vamos dizer assim, é só sensação, mas ele não planifica o ser. Quando envolve o sentimento, tem o prazer sensorial, mas tem também o sentimento. Essas energias beneficiam o indivíduo. Porque o sexo, ele é divino. Muitas vezes há um conceito errado, né? O sexo ele é sempre tratado ou como tabu ou como pecado, né? Ou tabu ou como vulgaridade. E ele é divino. E ele deve ser vivenciado de uma forma mais plena, né? Não apenas o sexo pelo sexo, mas uma comunhão de almas, de seres. Não estamos falando de perfeição. Vou te interromper, mas uma vez eu vi, eu queria tanto achar esse vídeo, outro dia eu estava tentando achar. Uma vez, há uns anos atrás, eu recebi um vídeo de eram 2 caramujos, eles se fecundando, mas era uma dança. E eu acho que quando existe o amor, né, 2 pessoas se pegando, é uma dança, né? É um ritual. É uma dança. É um ritual. Sagrado, divino. Diferente. Não é aquela coisa... Eu acho que sexo sem amor é uma coisa carnal. Eu acho que quando é uma dança toda, é um envolvimento, são energias que se trocam, né? Eu acho que essa mediunidade que você fala, essa espiritualidade toda que você sempre fala, desde que eu te conheço de uma maneira muito leve, eu acho que até o encontro, mesmo a gente estando aqui algumas vezes em live, mas nunca pessoalmente, é uma energia que se troca, né? É uma empatia muito forte, né?
quando você tem algum amigo, você fazer assim, eu não faço, eu tô até um tempo sem fazer live, mas assim, fazer uma live com você é uma troca de energia maravilhosa, né? Então, essa troca de energia, eu acho que existe também no sexo, né? Quando tem essa troca, é uma coisa diferente, sim, né? Muitas vezes há uma excelente performance e nenhum sentimento. E a energia é pouca, né? Não é uma energia de qualidade. A questão não é performance sexual. A questão é a alma, a entrega, né? Muitas vezes um abraço pode trazer uma energia muito superior, um toque, um carinho. Mas eu acho que isso em tudo, né? Eu acho isso é quando o amor, né? O amor em todas as suas formas, né? Eu acho até na entrega, quando você faz, não é até quando você dá alguma coisa para outra pessoa, eu acho que você tem que dar com carinho, esse amor, né? Esse envolvimento todo que você falou ali em cima, eu acho que aí vira outro patamar, né? Quando você envolve o amor, por isso que o amor está nessa pirâmide que você falou de amor conhecido. Quem falou com autoridade sobre isso foi o apóstolo Paulo, na famosa carta aos Coríntios, capítulo 13, quando ele fala assim: ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se não tivesse amor, de nada me adiantaria, né? Ainda se eu doasse todas as minhas riquezas aos pobres, se não tiver amor, de nada me valeria. Então, é o sentimento que se coloca naquilo que se faz. Não é o que se doa, mas é o quanto de nós está naquilo que nós doamos. No nosso movimento, eu coordeno atividades em nossa casa espírita, há muita caridade, então as pessoas doam coisas, o que é muito importante também. Mas a gente comenta que muito mais do que a caridade de hora marcada, Gi, é a caridade 24 horas. Porque um sorriso é caridade, ouvir alguém é caridade, um abraço é caridade. E às vezes você faz aquela caridade da cesta básica, que bom, do prato de sopa, que show, do cobertor no frio, maravilhoso. Agora, é importante que às vezes a pessoa quer um pouquinho de você, né? De ouvir você, de considerar, de ser considerada gente. De receber um bom dia, né? Um bom dia, né? As pessoas falam, eu falo com o meu porteiro a beça, e assim, você cumprimentar um porteiro que você passa todo dia, você cumprimentar um jornaleiro, né? Você cumprimentar um lixeiro, né? Isso é uma caridade enorme, porque a pessoa vira visível, né? Você perguntar o nome de um garçom no restaurante, você perguntar da história dele um pouquinho, não sei o quê. Eu vejo isso porque isso é caridade, é uma caridade talvez muito maior. Porque quantas vezes eu entreguei comida na rua e você pergunta como é que a pessoa está na rua, como ela chegou na rua. Todo mundo tem uma história para estar ali, né? Tem muitos. Então, assim, não tenham medo de dar amor em qualquer minuto, em qualquer situação, né? O mundo precisa disso. Cara, tem muita... Olha, gente, a gente tem que andar, porque senão eu fiz aqui algumas perguntas. Olha só, o que a obra traz sobre a relação entre a gula, o excesso de alimentação e a mente? Muito bem. Olha só, prestem bem atenção. Tem muita gente que não consegue desenvolver certas atividades intelectuais, assistir uma palestra, assistir uma aula, assistir uma live, fazer a leitura de um livro, porque a mente está muito entorpecida. Então, nós precisamos de um certo cuidado, porque o excesso de tudo anestesia a lucidez mental. Então, no livro é tratado disso de forma muito interessante, que a gente tem que saber medir as coisas para que haja lucidez. Então, por exemplo, o excesso de álcool, o excesso de tudo, né? O excesso de tudo. Até o excesso de amor, sabia, Rosano? Porque o amor tem que ser equilibrado, senão não é amor, é apego. Não, eu nunca concordei muito com isso, não, que excesso de amor faz mal. Mas eu acho assim, eu me vejo por mim mesma. Às vezes, o excesso do perdão, às vezes é ruim, né? Porque você acaba perdoando coisas que você nem tem que... Não é nem o seu perdão, é o perdão do outro. Então, tudo em excesso, realmente, eu até estou trabalhando isso. Cada um que trabalhe com seus excessos. Eu não tenho problema. Mas a gula,
excesso de alimentação. Esse alimentação aqui também que eu escrevi poderia ser alimentação da alma e do corpo, né? Porque às vezes a gente se alimenta de excesso de coisas também da mente. Hoje, por exemplo, ocorre um excesso de informações. Nós estamos nos alimentando demais de informações. E muitas vezes perdendo a harmonia mental, gerando o Dr. Augusto Cury, o nobre psiquiatra, ele chama de síndrome do pensamento acelerado. Ele diz que nós estamos entulhando tanto a mente de tanta informação que a gente está perdendo, vivendo no ritmo beta, que é um ritmo de aceleração, e a gente não está sabendo viver. Então, por exemplo, o celular. Há uma geração cabeça baixa. Às vezes a gente chega em alguns restaurantes, as pessoas estão lá, ó. A geração cabeça. Você olha aqui, ó. Todo mundo assim, ó. Entra no restaurante, tá todo mundo assim. Não tem um papo. Rossano, e eu acho que a gente, na verdade, o excesso de informação e ainda o excesso de informação ruim. Porque se fosse o excesso de informação boa, porque eu acho que é o que eu digo, tanta gente fica preocupada em ser fitness, não, vamos comer isso, comer light, não sei o quê. E as suas informações que você bota na cabeça, assim, tem tanta informação ruim, sabe? Tem tanta coisa boa acontecendo no mundo, tem tanta gente bacana fazendo coisas lindas, e a gente se alimenta dessas coisas ruins, então assim, essa aceleração também tá tudo errado. Por isso que eu digo que os móveis da vida estão todos trocados. Então, assim, se fosse excesso de informação do amor, estaria, eu acho que, muito mais gente amando, muito mais gente olhando para o outro. Eu acho que esse excesso de informação, esse celular, assim, eu acho que essa geração cabeça baixa, eu até aprendi isso com um dos meus filhos, que ele falou assim: mãe, WhatsApp, eu respondo sim ou não, ok. Se for falar mais, é telefone. E ele tá certo. Interessante. Ele tá certo. E desde que ele falou isso para mim, eu faço isso com todos os, assim, não dá. Fora, ou bota áudio no WhatsApp, ou liga e fala, não dá para ficar escrevendo, porque as pessoas se acostumaram a escrever. Então, esse excesso de coisas é complicado. Nós saímos de uma vida artesanal, de uma vida mais simples, no contato, que a gente escrevia uma carta, levava não sei quantos dias para a carta chegar, e esperava com ansiedade gostosa a carta voltar. E entramos na era tecnológica, onde tudo é muito rápido. Estamos perdendo o sabor dessas coisas. O sabor de escrever um texto, por exemplo, é tudo... E a gente está nesse imediatismo louco, perdendo as coisas boas. Tudo muito rápido, tudo... Por quê? Não, tem coisa que tem que ser feita com calma, né? Os espíritos nobres dizem que desde um prato de comida até a relação sexual, tudo é sagrado e deve ser vivido de forma sagrada. Ou seja, como algo especial. Por isso que Jesus falou de que adianta o homem ganhar o mundo e perder a sua alma. Esse povo entulhado de muita coisa, e isso faz a mente ter mais força ainda sobre nós. Então a pessoa fica numa insatisfação, Gi, tão grande. Tem pessoas que chegam ao meu consultório, eu vou te ser sincero, eu tenho vontade de falar com a pessoa assim. Só que eu não posso, que a pessoa não vai entender, aí ela vai me despachar. Né? Eu vou falar assim, sente aí, observe sua respiração e só fica olhando. De tão aceleradas que as pessoas chegam, e eu vou te falar, a maioria dos problemas mentais tem a ver com esse entulho mental. Mas porque aí uma mente... entra no teu livro Mente Limpa, que você ainda não Mente falou. Limpa. Pois é esse livro. Da meditação. E o que tem a meditação. O que a gente pode, por exemplo, o que a gente pode ajudar assim, para um outro, para uma outra pessoa que a gente sabe? Como é que a gente pode dar uma dica? O que a gente pode fazer? Porque isso é uma forma de ajudar o outro também, né? Sim. Então vamos lá. Eu proponho um detox mental, um jejum mental, um jejum de informações. Começa por aí. Vamos diminuir o uso do celular. Diminuir. É o caminho do meio, não é parar, é diminuir. Diminuir
o excesso de falação, porque às vezes a gente fala o dia inteiro, a gente se autoacelera, né? Aquela verborragia, e a pessoa está perdida de tanto que fala. Então nós precisamos nos habituar um pouquinho. É maravilhoso falar, cantar, brincar, mas nós precisamos também de momentos de silêncio, de contemplar um jardim, de contemplar um mar, de namorar uma montanha, né? Outro dia, atendendo um personal trainer, ele falou assim: Rossano, nem na hora da relação sexual com a minha namorada eu tô lá. Eu tô lá na academia pensando um milhão de coisas e tal, tal, tal. Olha bem, os indivíduos chegaram num ponto que nem no sexo eles estão presentes. Eu sou exatamente o contrário. Hoje em dia, eu tenho vontade, eu estou vivendo... Quando eu estou fazendo alguma coisa que me dá muito prazer, é uma sensação tão boa, uma paz tão boa, que eu tenho vontade de congelar aquele minuto, sabe? E eu realmente, eu me vi nessa pandemia, realmente, quando teve esse lockdown todo, não sei o quê, realmente todo mundo começou a se comunicar muito pelo telefone, né? Tava todo mundo isolado, então virou uma conexão, a gente estava se sentindo conectado com o outro com essa tecnologia, e eu estava realmente em excesso, eu admito que eu estava passando dos limites, e hoje em dia, graças a Deus, eu consigo botar no modo avião, eu consigo, tipo, agora eu não vou atender ninguém, eu não vou responder ninguém, Dani, porque como eu respondia muito rápido, as pessoas até te cobram, né? Por que você não respondeu? Por que você não sei o quê, babá. Então, a gente também tem que se dar ao direito, né? De tipo, cara, antigamente as pessoas ligavam, não, ela não está em casa, deixa recado. Quando ela puder, ela liga, né? Eu fui muito resistente a ter um celular com isso tudo. Eu fui muito resistente. A minha esposa que me impôs. Falou, não, você viaja, fica fácil, você chega no hotel. Aí, é lógico que eu gosto, mas eu tinha um celular menorzinho, daqueles mais antigos. Porque assim, eu falava assim, nada vale a minha paz. A pessoa vai fazer uma viagem. Eu converso, mas eu aprecio também a viagem, o passeio, as paisagens. Nós estamos tão acelerados que a gente fala, olha no celular, fala, o indivíduo vai se alimentar. Não muda nada. Aí a pessoa para na frente da televisão, ela come, vê TV, futuca no celular e conversa. O que ela está fazendo? Nada. Fazendo nada, né? É verdade. Então a gente tem que começar a entender essa nova era para a gente não ser abduzido, porque assim, o celular é maravilhoso, traz coisas maravilhosas, a tecnologia é maravilhosa, essa nova era é maravilhosa, só que a gente também tem que saber pegar a onda direito, né? Eu digo direito, que a gente vai surfar numa onda bacana. O mar tá o problema não é a onda, é o surfista mesmo. O problema é o surfista? Não, o problema eu acho que é a prancha. A prancha que você usa. Se você usar a prancha certa, você pega a onda certa, né? Eu acho que o surfista somos nós, não tem jeito de mudar, mas eu acho que depende, cada um tem que pegar a sua prancha certa e pegar a onda certa, porque senão vai tomar um caldo da vida mais cedo ou mais tarde. Porque sem até dúvida. no além, do jeito que você está falando, né? Que até no além, pô, fala sério, a mulher ficou casada há 45 anos, falou tudo bem, chegou na além, não, você vai voltar. Como assim? Vai voltar. Ela deve ter falado. Não se libertou. Pelo amor de Deus, tem um call com a lei para saber se vai voltar, não. Calma, Rossano, calma. Gente, a gente tem que ficar com tudo. Não é verdade? Fala sério. A gente tem que tentar fazer o melhor, né? Fazer o melhor para se libertar de alguns karmas. Não, né? eu acho que, na verdade, Rossano, eu acho que a gente tem que... que seja bom enquanto dure, né? Eu acho que, assim, não importa, mas, assim, enquanto qualquer coisa dure, que seja muito bom, né? Enquanto está sendo bom para os dois, sendo tá bom para a sua alma, não pode te agredir, né? Não pode te ferir, não pode... E eu vou dizer uma coisa, gente.
Às vezes a pessoa fala assim, a relação de fulano e Beltrano terminou, deu errado. Não deu errado. Ter terminado não significa que deu errado. Pode ter cumprido perfeitamente a função do desenvolvimento daqueles seres naquele período. Porque nós pensamos, às vezes, dentro de um caixotinho, né? Igual aquela mulher que aguentou o cara há 45 anos achando que estava certo. Ela foi para o além casadinha e feliz, achando que estava liberta. Isso é para dizer o seguinte, às vezes separou. Deu certo. Não significa que deu errado. Mas separou? Mas separou? Não. Deu certo. O aprendizado naquele período foi feito. O aprendizado foi feito. Então, a gente tem que mudar essa ótica também. Certo é tudo... Qualquer coisa que passe na tua vida traz tantos ensinamentos, né? Sim, sempre. Seja de um namoro, seja de um casamento. Eu acho que qualquer relacionamento sempre traz coisa boa, né? Sim. E você tem tudo um motivo para você. Tudo é experiência de crescimento. Tudo é experiência de crescimento. Sem dúvida nenhuma. E a gente tem que só agradecer, né? Que as pessoas entram na nossa vida com alguma razão, né? Com algum propósito, sem dúvida nenhuma. Deixa eu ver aqui o que eu vou perguntar, que está quase acabando. O livro também fala sobre sair do controle de pensamentos e emoções. Sim. Você já escreveu... É isso que a gente estava comentando. Isso a gente já falou. Sexo. Deixa eu te falar. O seu livro traz uma linguagem simples, de fácil entendimento e, ao mesmo tempo, literária e sofisticada. Há descrições de vários cenários super interessantes. Você descreve com leveza. Você acha importante essa literatura? Sim. Quando eu escrevi meu primeiro livro, um tio meu leu a obra e veio conversar comigo e falou assim, não gostei. Eu falei, nossa, mas tio, eu estava lançando o meu primeiro livro. Ele falou, eu leio Jorge Amado e entendo tudo. Eu li seu livro e não entendi nada. Aí aquilo foi que ninguém tinha tido coragem de falar isso comigo, sabe? Mas ele era um cara muito assim, franco, né? E aí eu fui ver que a linguagem que eu usava era muito pedante, muito carregada, meio erudito. Eu queria ser erudito, essa é a verdade. Eu queria escrever com erudição. E o livro ficou péssimo, né? Aí Sensacional. Aí eu reescrevi. Isso lindo, sabia? Eu acho isso lindo, Rossano. A gente admitir os erros, as nossas petulâncias da vida, né? A tua simplicidade me encanta, Rossano. Mas é a verdade. Aí eu vi que o livro tinha ficado péssimo. Só o meu tio que teve coragem de me falar. Aí eu reescrevi a obra, mudei até o título. O título era sofrível. Era um título assim... Verdades intangíveis. Ninguém sabia o que eram intangíveis. Já matou o livro, né? Aí eu reescrevi a obra e pus um outro título e tal. Foi a obra que venceu o concurso lá nacional. Olha bem, eu reescrevi o livro todo, página por página, fui tirando aquelas palavras difíceis. E hoje eu procuro escrever assim, de forma que todo mundo entenda. Tento dar uma sofisticação à escrita, né? Mas com mais fluência. Então, acho que é importante escrever para todo mundo ler. Os livros são uma delícia de ler, uma delícia, gente. É uma delícia e você aprende muito. Até nesse romance, conforme ele falou, ele fez um romance, mas dentro do romance a gente aprende muita coisa. As informações. Ele vai dando lições maravilhosas. Agora eu queria falar um pouquinho, olha que máximo, eu queria que você explicasse o Clube do Livro. Muito bem. Olha só, a gente está reunindo pessoas que gostam de ler, são obras de espiritualidade. Então nós criamos um livro, a minha filha que cuida do Clube do Livro, é o Clube do Livro Altos Planos, é o título do clube, Clube do Livro Altos Planos.
Então a pessoa participa num valor irrisório e a gente encaminha Quanto é de o valor? 35 reais, encaminhamos um livro para qualquer lugar do Brasil, é uma obra a cada 2 meses. Seria uma por mês, mas eu estou com receio da pessoa não dar conta de ler e ficar acumulando livro. Eu também acho. Né, um mês é pouco. Gente, então, reais não é nada. Para qualquer lugar, a gente encaminha, a pessoa entra em contato conosco, a gente passa o telefone aí. Tem gente nossa acompanhando aí, pode pôr o telefone aí. Não pode pôr, Gê? Embaixo aí. Lógico, aí coloca aí, a pessoa... Bota Clube do Livro, gente, bota em Muito tudo. bem. Aí a pessoa se associa ao clube e de 2 em 2 meses a gente envia um livro, né, para qualquer lugar do Brasil por esse valor de 35 reais. E nós temos um canal no YouTube, que é o canal Rossano Sobrinho. Nós estamos atingindo 3.000 inscritos agora, a gente está muito feliz. E esse clube também ajuda o canal, né, para o canal se ampliar. Eu quero que o canal cresça, que leve uma mensagem de esperança, de paz, de força, né, de trabalho no bem, boas ideias, porque o mundo é feito de boas ideias. E a gente, conforme a gente estava falando, a gente tem que se alimentar de coisa boa. E você é uma coisa boa de se alimentar. Obrigado, gente. Obrigado, menina. Em vez de ficar vendo essas notícias que arrasam a gente, ouvir você falar, ouvir suas mensagens, ler seus livros é maravilhoso. E eu acho que meu genro está aí entrando, minha filha, minha esposa, todo mundo entrando aí, ó. Delícia, que delícia. Que maravilha, hein? Que honra ter ele como pai. Sogro, né? Que delícia. Honra tê-los aqui conosco. Aproveitem muito. Aproveitem muito. A gente só tem um pouquinho, mas graças a Deus ele escreve esses livros maravilhosos. Escolheu bem pra caramba. Que maravilha. Você também deve ser uma mulher muito especial, porque para ele ter te escolhido, né? E tá casado, tão feliz, ter esse amor todo, porque na verdade, eu acho que você só consegue passar essa tua energia tão boa porque você tem uma mulher maravilhosa do seu lado. Não tem a menor... E ela me ajuda muito, me ajuda muito. Às vezes até a necessidade do silêncio, né? Porque eu trabalho muito, Gê. Eu atendo muita gente, tem as palestras. Amanhã eu faço uma palestra em Luisburgo, à noite, para professores. Às vezes eu saio do consultório, é igual hoje, terminei de atender, fui me arrumar para estar aqui com você, e eu careço muito desse suporte, né? De silêncio, de tranquilidade. E a Cíntia me ajuda muito nisso. Porque meus filhos falam muito, sabe? São tagarelas, falam sem parar. Você e a Cíntia... pouquíssimo, né? Pouquíssimo. Mas nesses momentos, mas em casa eu falo menos. Mas é isso, né? É o amor, é saber que o outro está feliz, dar suporte quando o outro precisa, né? Dar um copo d'água, dar uma cadeira para sentar, dar o silêncio, dar o abraço, dar o sorriso. É maravilhoso isso, maravilhoso. Graças a Deus. Posso convidar o seu pessoal para seguir a nossa livraria no Instagram? Você pode tudo aqui, você pode tudo. É a livraria Altos Planos aí, livraria Altos Planos no Instagram. Ajuda lá, sigam a nossa livraria. Qualquer dúvida, a Ângeles, minha filha chama Ângeles. A Ângeles dá um retorno a vocês. Então, Ângeles, pode me dar um retorno para mim, viu? Porque eu acho que gente, nada melhor do que nessa pandemia. E eu acho que folhear livro, eu acho que ler virtual não é a mesma coisa, sabe? Eu acho que a posição que você senta, que você vai, que você folheia, já é um tipo de meditação. É terapêutico, Você trabalha a sua mente, porque quando você pega o livro de novo, você tem que lembrar o que aconteceu, né? A minha mãe está com um processo de Alzheimer e o médico falou que a melhor coisa do mundo para a gente sempre estar fazendo é ler livros, porque ler livros, você para, você dá um intervalo e depois você tem que lembrar do que aconteceu.
Então, assim, Sim, é bom para tudo o livro, ainda para mais tudo. com esse conteúdo maravilhoso do Rossano, né? Hoje, e no final do ano, eu vou estar lançando um novo livro. Menina, eu gosto muito de escrever. E dessa vez para uma editora aí do Rio, a editora Lar de Frei Luiz. Eu escrevi um livro que chama Curando a Alma. Vem cá, Agora você não vai fazer veja, nenhum lançamento no Rio, não? se vocês me receberem aí, eu vou. A gente recebe, a gente recebe. Vamos ver. Hoje, vai sair no final do ano, chama-se Curando a Alma. O título do livro, Curando a Alma. Maravilhoso. Agora, para finalizar, então, gente, escreve tudo aí por favor, Clube do Livro, telefone, a livraria, o telefone do Rossano também, porque ele faz atendimento e é maravilhoso. Hoje em dia não importa se você está na China, no Brasil, no Canadá, em Minas, no Rio. Então, eu acho importante botar os telefones dele aí, que eu acho muito legal. Enquanto isso, vamos falar mais só uma coisa. Alguma mensagem que você quiser falar? E teria uma única palavra que você definiria a proposta desse seu novo livro? E uma mensagem para o essa galera que está nos acompanhando. A palavra que define os construtores da nova era é a palavra esperança. Apesar da gente olhar o cenário na Terra e ver tanta dor, dificuldade, nós não podemos perder a esperança. A esperança deve ser o combustível que nos conduz a novos dias. E esperança não é apenas esperar. Esperança também é trabalhar pelo mundo que nós desejamos. Como dizia Martin Luther King, nós devemos ser a mudança que nós queremos no mundo. O mundo de fora terá sempre as cores do nosso universo interior. Se eu reclamo muito, eu não produzo nada. Comecemos a trabalhar hoje, num bom dia que a gente dá a alguém que nos atende, a atenção com alguém que nos serve, porque Jesus falou que no reino dele maior é aquele que mais serve. Quando eu estou servindo, eu já sou maior do que aquele a quem eu estou servindo. Então, que a gente tenha esperança. Por mais que tintas escuras tentem obscurecer a nossa esperança, compreendamos que acima de todas as nuvens borrascosas do céu brilha o sol. Então as nuvens estão muito aquém do poder do sol. Toda vez que as coisas estiverem difíceis, recordemos-nos disso. Acima das nuvens brilha o sol, que é a representação, assim, o símbolo talvez que defina Deus, né? Que é o sol maior das nossas vidas, a esperança maior de todos nós. E trabalhemos no dia a dia, os servicinhos diários, né? Como dizia Madre Teresa de Calcutá. O importante não é fazer grandes coisas, mas fazer as pequeninas de forma grandiosa. E muita luz. Hoje eu só tenho a agradecer você, meu anjo. Obrigado pela oportunidade. Obrigado a Regina também, que é sempre um anjo na nossa vida aí, oportunizando esse contato. E que Deus nos abençoe a todos. Deus, amém, amém. Maravilhoso. Muito obrigada. Uma honra ter você aqui. E eu quero saber do outro livro e vamos fazer várias lives. Gente, obrigada, boa noite. Foi uma noite de alimento muito bom para a alma, para tudo. Obrigada, Rossano. Beijo. Boa noite, gente. Boa noite.